O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, as feridas que nos salvam. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versos de 3 a 5. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. O profeta Isaías, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, numa visão espiritual, ele enxergou o Messias que haveria de vir, e ele enxergou o sacrifício da cruz e entendeu o porquê daquele sacrifício. E muitos de nós, há 2024 anos depois dele, não conseguem entender ainda o porquê de ele ter se entregado à morte e morte de cruz. E quando se fala na palavra de Isaías, eu peguei uma versão muito prática, muito próxima do nosso linguajar coloquial, a gente percebe que cura, ela tem uma profundidade muito maior até do que a própria palavra sarar, porque a cura ela vem da alma. Há pessoas que estão feridas por circunstâncias, por situações, mas não são curadas. Elas podem até botar um mertiolato, eu sou do tempo do mertiolato, do mercúrio. Aquela ferida deixa uma marca que muitas vezes não necessariamente a cura, porque sempre que ela se relaciona com aquela ferida já cicatrizada, ela ainda sente dores, portanto ela não está curada. E aqui a palavra é muito clara, é muito objetiva. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por nossas maldades. Nós somos curados por esse castigo que ele sofreu. Se ele não passasse por esse castigo, não haveria a menor oportunidade, a menor chance de nós, enquanto réis mortais, sermos curados, transformados, renovados a partir do seu Espírito Santo. Mas somos sarados pelos ferimentos que ele mesmo recebeu. Esse processo de cicatrização, seja na carne ou na alma, ela brota de dentro para fora, como uma cicatrização normal de qualquer ferimento que se tem. Portanto, embora o propósito dessa ministração de hoje que eu trago aqui, pela direção do Santo Espírito de Deus, seja o de mostrar a manifestação do amor de Deus por nós na enfermidade, através da sua misericórdia e de juízo, Deus quer que nós entendamos que tudo o que nos acontece é a pura manifestação da sua graça, a graça de Cristo em nós, em nossa vida. O que não significa dizer, meus amados irmãos, que estejamos afirmando que toda e qualquer enfermidade seja um castigo de Deus, absolutamente. Pois embora sejamos eternos, habitamos um corpo corruptível e mortal. Mas quero aqui enfatizar o propósito maior, que é o propósito da salvação, que Deus tem para a humanidade, porque no projeto inicial ele não queria que ninguém se perdesse. Ele não quer que realmente ninguém se perca, mas através da enfermidade e da dor é que nos quebrantamos. É da dor que nós nos desarmamos e abrimos o nosso coração para Deus. Mas o próprio Jesus advertiu, através do seu evangelho, que nesse mundo caído nós passaríamos por muitas aflições. Mas, além de o profeta ter dito que Deus nos livraria de todas, ele, o Jesus Cristo, ele nos fala na sua palavra: mas tenham um bom ânimo, se eu venci, vocês também vão vencer. E é isso que nos dá alento quando nós nos entregamos a esse Cristo vivo e vivemos essa palavra que está em João 16:33. E a Bíblia nos relata uma história icônica, que eu faço questão de narrar aqui hoje, que muitos falam, até pessoas que não leem a Bíblia: tem que ter paciência de Jó. Mas Jó, muito mais do que paciência, ele teve resignação. E eu quero aqui, de uma forma muito sucinta, falar desse autor, desse protagonista do sofrimento do livro Bíblia, as bênçãos que ele viveu em meio à calamidade, irmãos. A autoria aqui especula-se que seja de Moisés, a autoria do livro pode ser também de Salomão, Eliú, ou até alguns dizem que é do próprio Jó. Eu não quero entrar na área teológica, eu quero apenas sintetizar o livro, para que você compreenda a história antes de eu ler o versículo específico, o qual Deus me traz aqui essa noite. Quando você pega o livro de Jó nos capítulos 1 e 2, você percebe que tem uma história contando que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus,
que se desviava do mal, um homem próspero, muito abundante. Para você ter uma ideia, ele tinha uma família com 7 filhos e 3 filhas, além de sua esposa, é claro, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas e muitos funcionários. Se nós transliterássemos isso para a cultura atual, Esse tempo que a gente vive hoje, essa fase contemporânea que a humanidade vive, seria um Bill Gates, um verdadeiro milionário esse homem, pelo patrimônio que ele tinha proporcionalmente àquela época. Só que de repente Deus resolve ter uma conversa com Satanás, perguntando: de onde é que tu vem, Satanás? Eu estou aí de rodear a terra. E aí, depois de todo esse esclarecimento de quem era Jó, o próprio Deus fala para o diabo: tá vendo meu servo Jó? Ele está lá sempre me adorando, me louvando. E Satanás, como sua própria natureza tem de matar, de roubar, de destruir, ele confronta a Deus. E é tremendo esse diálogo que Deus provoca a Satanás, mostrando a natureza adoradora que Jó tinha, de uma forma muito natural, aonde ele mostrava o amor, a fidelidade que ele tinha por Deus. E aí ele fala para o diabo: tá vendo meu servo Jó? É um servo fiel, sempre me adorando, nunca murmura, sempre na minha presença. E o diabo enfrenta ele e responde a ele, alegando que Jó só é fiel com ele, com Deus, porque Deus havia dado a ele tudo que ele tinha, mas que certamente blasfemaria caso Deus tocasse nele. Como muitos de nós, quando perdemos alguma coisa, a gente fica revoltado principalmente com Deus, porque não entendemos a dinâmica do mundo espiritual, do Deus que restaura, do Deus que restitui e do Deus que muitas vezes nos ensina no meio das perdas, seja através da morte de uma pessoa amada, de um ente querido, ou em perdas materiais, como tantos familiares que têm perdido toda uma história, todo um memorial. E eu creio que essa palavra servirá de consolo especialmente para esses amados conterrâneos nossos aqui do Rio Grande do Sul. E Deus então primeiramente ele permitiu que Satanás fizesse o que quisesse em tudo que Jó tinha, mas que não tocasse nele. Aí o diabo fez aquilo que é peculiar a ele, matou os filhos, o gado, enfim, todas as criações que ele tinha. E depois, num determinado momento, no capítulo 2 do livro de Jó, Deus torna a confrontar Satanás. Está vendo que ele continua me adorando? E o diabo, de novo furioso, enfrenta ele. Mas é muito claro, a pessoa perde tudo e costuma dizer, todo religioso fala: o que importa é que eu estou vivo. Eu perdi tudo, estou arrebentado, mas eu estou vivo. E muitas vezes esse aparente conformismo carrega em si mágoas, carrega em si tristezas, carrega em si verdadeira mágoa do próprio Deus. E aqui Deus prova a Satanás que ele estava errado. Embora Satanás o confrontasse, Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, mas não na vida dele. Devemos sempre ser gratos, irmãos, sempre, por estarmos vivos, mas entendendo que a vida não é somente estar vivo. O ser humano ele só tem vida realmente quando ele está em Cristo. A natureza humana ela só consegue se planificar nessa existência quando ela é um só com o seu próprio Criador. E infelizmente a religião roubou isso da gente. Não falo nem somente do nosso milênio, mas por eras onde haviam sacrifícios a ídolos, muito, mas muito antes de se falar alguma coisa de Bíblia. Deus quer que nós resgatemos essa aliança com Ele a partir de Cristo. E só a partir dele é possível a gente ter essa plenitude de vida, de existência, não apenas respirando, mas vivendo, desfrutando o melhor desta terra, crendo que Deus acrescenta as bênçãos que Ele prometeu para nós. E portanto, essa noite Deus quer que nós compreendamos que, através desse livro de Jó, a mensagem que Deus quer que nós passemos para vocês, meus irmãos, que nessa história de perda acontece algo muito peculiar, que embora Jó não tenha blasfemado, nesse ambiente de calamidades surgem os amigos de Jó. Muitas vezes estamos estáveis, equilibrados espiritualmente, e tem aqueles amigos da onça que, até com o intuito de nos ajudar, de nos equilibrar, de tentar nos consolar, acabam colocando dúvidas no nosso coração e fazendo a gente achar que não está na presença de Deus, que talvez nós tenhamos feito alguma coisa errada. Muitas vezes não entendemos que as provações fazem parte do processo de maturidade espiritual nessa existência, para que nós sejamos aperfeiçoados para essa existência, sendo catapultados para a existência eterna, onde estaremos com o nosso Deus de eternidade em eternidade. Então, nesse ambiente do qual eu falava aqui, surgem os amigos de Jó, que embora pretendessem consolá-lo, eles o acusaram injustamente de Jó transgredir os mandamentos do Senhor. É aquele espírito de acusação, é aquele espírito de religiosidade. Tem algum pecado oculto aí, Jó deve estar aprontando, mas Deus sabe, hein, Jó? E aí aparece aquelas bênçãos, o texto nos diz, em Jó, no capítulo 5, versos 17 e 18, prestem atenção nesse texto. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Entendamos o contexto
em que foi escrito esse texto. Quem fala esse texto aqui é o Elifaz, um dos amigos do Jó, juntamente com Bildade, Zofar e Eliú. Eles estão tentando consolar Jó, fazendo ele voltar-se a um arrependimento de algo que ele não fez, porque até onde a consciência dele chamava a oração, a meditação, a reflexão, ele estava em paz, irmãos. Porque ele não conseguia entender por que a calamidade se abateu sobre ele. Ele fala durante seu livro: nu eu vim e nu eu vou partir desta, glorificado seja o Senhor. E quando ele tem esse entendimento, essa compreensão, Satanás continua furioso no mundo espiritual. Ele tem feridas que ele começa a descascar com telhas e vai sendo confrontado por aqueles amigos. Mas esse Elifaz, particularmente, é aquele que mais o admoesta, trazendo ele para uma reflexão de algo que ele não fez. E isso tudo começa a entristecer cada vez mais o coração de Jó. Depois, mais adiante, irmãos, o profeta Zacarias fala também de amizade, não peculiarmente desses amigos de Jó, mas daquilo que os amigos geralmente fazem para os profetas, para aqueles que Deus os chama. No capítulo 13, verso 6, a palavra de Deus nos diz: se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos, no teu peito, no seu corpo, dependendo da versão que você está lendo, o profeta Zacarias responderá a ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. O profeta Zacarias, que também era um servo de Deus, passou por muita assolação, como todos os profetas maiores, os profetas menores, sofreram muito, irmãos, antes de Jesus vir à terra, tal qual profetizando não apenas a vinda dele, mas carregando em si o mesmo sofrimento que Jesus também passaria na cruz. Esses mesmos sofrimentos que nós carregamos hoje, mas com uma grande diferença, porque em Cristo nós já somos sarados, e através dele nós podemos buscar essa salvação, esse equilíbrio, essa cura. Mas aqui o profeta segue, a partir do versículo 7 do mesmo capítulo 13 de Zacarias, quando Deus fala através da boca do profeta: fere o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Obviamente que Jesus, depois que ele foi crucificado, os discípulos ficaram basicamente que nem barata tonta, até que houve aquele momento ali no livro de Atos, no capítulo 2, onde eles reunidos entenderam que Jesus já havia ressuscitado e levado sobre si todos os nossos pecados. Nessa dimensão espiritual, a partir do Espírito Santo, surge a igreja. Portanto, a igreja não é uma instituição, a igreja é uma consciência, onde membros estão reunidos. Esses membros fazem parte dessa consciência que carrega no seu coração a vida eterna. Por isso a importância e a alegria desse congregar que nós temos aqui, porque é nessa consciência que nós nos plenificamos em Cristo. É nessa consciência que, apesar das feridas, que apesar das angústias, que apesar das dores, Deus está conosco. Voltando ao livro de Jó, irmãos, eu estou fazendo essa viagem que Deus me fez fazer, porque aqui estamos falando das amizades, daquilo que realmente aconteceu no livro de Jó. E Zacarias fala que as feridas vinham dos amigos dele. Mas voltando a Jó, mais tarde no último capítulo, são 42 capítulos. Por favor, leia o livro de Jó na íntegra, para você contextualizar essa ministração que eu trago aqui hoje. No livro de Jó, no capítulo 42, a ira de Deus se acendeu contra o Elifaz e aos seus outros dois amigos, Bildade e Zofar, que também os acusaram. E obviamente não tem tempo para eu ler aqui o que cada um falou para Jó, mas colocando em Jó uma culpa que não havia, porque não disseram de Deus, nenhum deles, especialmente o Elifaz, falou de Deus o que era reto, como o próprio Jó o era. E Deus ordenou que esses amigos, todos eles, fossem procurá-lo para pedir sacrifícios, para que Deus não os castigasse conforme a loucura deles. Há momentos que a religião faz com que aqueles que deveriam ser irmãos em Cristo, faz com que nós fiquemos mais adoecidos, mais feridos do que a própria circunstância da vida nos fere. Pessoas que muitas vezes têm a presunção do conhecimento e ficam nos acusando o tempo inteiro que nós devemos nos santificar, que nós devemos nos separar, que o que estamos fazendo é errado aos olhos do Senhor. Por isso que você tem uma tosse, um espirro, aquelas mesquinhez que a pessoa não tem fundamento bíblico, muito menos em Espírito Santo, para poder dizer aquilo que diz. E Deus, irmãos, vai requerer sacrifício dessa gente. Por isso que nós devemos amar inclusive nossos inimigos, porque sabendo que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas é contra principados e potestades, Deus vai requerer de cada um daqueles que porventura se lancem contra a igreja do Senhor, para que eles possam também, no momento oportuno, venham entrar nessa comunhão do corpo e possam se arrepender daquilo que eles fazem pelas costas. Por isso descansa o teu coração. Se há alguém murmurando, alguém falando mal de ti, alguém te confrontando, e você tendo a consciência que está sendo reto aos caminhos do Senhor, diante dos olhos do Senhor, descansa o teu coração, porque essa prova ela tem dia e hora para acabar. Mas nós não nos submetemos a essa prova somente por entender que
Deus, a partir do Novo Testamento, quer que nós experimentemos na graça os momentos de aflição também. Por isso que a gente está reportando mais o Antigo Testamento, que é coisa muito rara nas minhas ministrações eu trazer, e talvez você até estranhe um pouco o texto de hoje. Vamos para um outro homem que teve uma experiência muito forte com Deus, que é o Naamã. No segundo livro de Reis, no capítulo 5, Naamã era um comandante do exército assírio, um grande guerreiro que o Senhor usou para dar vitória para a Síria contra Israel, de onde levaram cativo uma menina cheia da presença de Deus, que ela ia se tornar uma serviçal da esposa de Naamã. E Naamã tinha consigo uma lepra que ninguém conseguia curar. Eu não vou me alongar na história, porque ao ler o capítulo do segundo livro de Reis, no capítulo 5, todo você vai entender a história. Mas eu quero me ater que essa menina fala para sua senhora, se ele procurasse o profeta, ele seria curado. Ele manda a carta para o rei manda falar com o rei de Israel fala que esse negócio não é comigo, o negócio de cura não é comigo, tem um profeta para isso. E eu quero me ater a partir desse momento, a partir deste texto. No segundo livro de Reis, no capítulo 5, versos de 9 a 14. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa do profeta Eliseu. Eliseu mandou um empregado, que é o Geazi, guarde bem esse nome. Esse Geazi saísse e dissesse a ele, ao Naamã, que Naamã fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Para você ter uma ideia, irmão, o rio Jordão é mais ou menos, segundo a história nos conta, como essas águas dessas enchentes que nós vivemos aqui hoje. Evidentemente que Naamã ficou furioso, muito zangado, e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, afinal eu sou comandante do exército. Aquele homem cheio de soberba, né? Ele ia vir falar comigo, me dá a paz do Senhor, graça e paz, irmão, nada. E que oraria ao Senhor, botaria a mão em cima de mim, ó Deus Todo-Poderoso, aleluia. A gente tem aquelas fórmulas que a religião aplica muitas vezes, e na verdade a cura vem de uma forma que você não tem nem ideia. Eu lamento muito que a religião faça disso uma doutrina, como algumas igrejas. Vamos fazer a campanha de Naamã. Na verdade essa campanha aconteceu com ele, irmão. É como eu contar um milagre que aconteceu comigo e você querer trazer uma doutrina. Vamos fazer agora a campanha do pastor Jairo Leandro, de um milagre pessoal que eu vivi. Deus não trata o ser humano como gado, como manada. Ele trata como ovelha. Uma é preciosa aos olhos dele. Ele deixa 99 no rebanho de 100 e vai buscar uma. Para você ver como é que ele nos trata. Mas Naamã era casca de ferida. Então ele pensou que o profeta ia orar por ele e que passaria a mão sobre o lugar onde ele estava doente e o curaria. É aquela fórmula que a gente tem para achar como é que Deus vai trabalhar. É o enfermo querendo ensinar o médico a tratá-lo. É o doente querendo ensinar Deus a ser Deus. Além disso, olha só a arrogância do homem. Por acaso os rios Abana e Farpar, que eram rios belíssimos em Damasco, não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? É aquela presunção de querer fazer do jeito que tu quer. Deus está dando uma direção, faz assim. E você, não, mas acho que Deus deve estar enganado. Eu acho que deve ser diferente. Deus deve ter se atrapalhado no meio dos anjos lá para poder passar essa informação para mim. Eu acho que eu vou fazer do meu jeito, porque afinal eu fui na igreja tal e lá eles fazem assim. E é aí que a pessoa se lasca todinha. Por isso que Deus fala muitas vezes: vai-te embora daí, sai daí, povo meu, e presta atenção na palavra. E Naamã foi embora muito bravo. Então os empregados de Naamã foram até ele, até o lugar onde ele estava, e disseram: espera um pouquinho, Naamã, se o profeta te pedisse alguma coisa difícil, não apenas mergulhar num rio sujo, por acaso o senhor não faria? Ele ficou meditando. É verdade. Então por que o senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã, esse então é maravilhoso. Esse então, irmão, muita gente só falta esse então para ser curado. Esse então é um posicionamento, é uma atitude. Então Naamã desceu até o rio Jordão, mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, que ele detinha uma ordem do profeta. Ah não, mas se Deus não falar comigo, eu não vou. Se Deus não me disser que eu tenho que mergulhar 7 vezes, não vou fazer esse negócio. Muitas vezes a gente é separado por Deus. Eu sou um arigó, como a gente fala aqui no sul, mas aquele que está em mim é grande. Aquele que me arrancou do mundo é maior. Aquele que me separou não deixou cair por terra uma profecia até hoje. Para todos os nossos pastores, os daqui, os de São Paulo, e os outros tantos que Deus ainda vai nos dar para nós separarmos, porque a obra não é minha, a obra é dele. Quando eu entendi isso, irmãos, eu tive a humildade, sim. A soberba caiu por terra, mas entrou em mim um espírito de ousadia, que eu não volto atrás naquilo que o Espírito Santo me diz. E assim foi Eliseu. Nem atendeu ele, porque já conhecia. Há pessoas que às vezes você não tem nem como conversar, só passa um ato para ele, orienta naquilo que Deus quer e deixa a pessoa seguir. Se ela obedecer, pode ter certeza
Se aquilo que você falou estiver na direção do Espírito Santo, essa pessoa vai colher bênçãos. Então Naamã desceu até o Rio Jordão, mergulhou 7 vezes, como o Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. Imagina que o homem tinha lepra da cabeça aos pés. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Mas Deus queria tratar, antes da lepra dele, queria tratar o caráter, queria tratar a soberba dele. O que está te impedindo de ficar curado? O que está te impedindo, irmão e irmã, que me ouve nessa noite, de ser completamente liberta desse estigma que te acompanha, às vezes até desde criança? Você já foi batizado, já é obreiro na casa do Senhor, você que é de igreja, que serve alguma denominação, roda, pula, fala língua estranha, profetiza, mas essa enfermidade, essa lepra, continua te atormentando. Deus quer nessa noite que você obedeça aquilo que o Espírito Santo já falou no teu coração. E o profeta aqui tem esse papel de trazer essa mensagem como sendo o próprio Deus. Mais tarde Geazi acaba ignorando tudo aquilo que o próprio profeta falou, porque depois, obviamente, como Naamã carregou várias mercadorias, tesouros que ele queria dar como forma de pagamento por aquilo que o profeta havia falado, tanto que ele não quis nem falar com Naamã, ele mandou o Geazi ir, e Geazi se esgueirou, tentou fugir e mentiu, dizendo que não queria nada, porque o profeta já havia dito: não quero nada, leva os teus tesouros embora, vai-te embora daqui, tu não vai comprar a bênção aqui é de graça receber, de graça dar. Mas o Geazi chegou lá, se esgueirou, pegou uns troquinhos lá, umas moedas com ele. Mas o espírito daquele que é servo de Deus vai com aquele que caminha com ele. As pessoas pensam, subestimam a gente, porque acham que o fato de a gente estar quietinho aqui em casa fazendo culto, que a gente não sabe, que o espírito não cagueta aquilo que está acontecendo, para a gente poder estar em comunhão, irmãos, porque não andarão dois juntos se não houver acordo. Aonde estabelece a comunhão, o corpo anda. Aonde tem problema, Deus quer que nós detectemos para poder limpar aquela lepra, e nós não sabemos o preço que nós vamos pagar, irmãos. Essa é a falta de temor e tremor que muitos têm por Deus. E aqui essa palavra nos ensina a temermos a esse Deus e a obedecermos à direção do Espírito. O profeta Isaías também fala de um outro rei chamado Ezequias, que esteve doente, com uma sentença de morte. Isaías vá até a casa dele. Veja o que o próprio texto nos diz em Isaías 38, versos de 1 a 8. Por esse tempo, o rei Ezequias, que é rei de Judá, ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor diz assim para ti, o Senhor Deus diz assim: põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar, você vai morrer. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Ele sabia que era Isaías, ele sabia que aquele profeta tinha pedigree, ele sabia que quando ele abrisse a boca, assim como no capítulo 53 que eu li aqui hoje, que ele já tinha profetizado que o Messias viria, ele tinha uma compreensão do mundo espiritual como poucos profetas daquela geração. Então, pelo temor que ele tinha e pela consciência, assim como Jó, na presença de Deus, ele chorou amargamente, porque ainda que ele não entendesse o porquê dele passar por aquela privação, ele pediu uma colher de chá para Deus. Veja como é que você está andando para Deus, para que as tuas orações realmente sejam atendidas. Há pessoas que muitas vezes a gente chega na presença de Deus, vai orar por elas, apresenta a Deus, faz até o apelo para a pessoa aceitar Jesus, cheia de ranço, cheia de rancor, cheia de mágoa. Ah, isso que ele me fez eu não perdoo. Não, aquilo que ela aprontou para mim não tem perdão. E a pessoa pensa que Deus não está vendo, pensa que Deus não está escaneando. E aqui, quando ele chorou amargamente, ele sabia que o profeta tinha esse scanner com ele, mas não entendia o porquê dessa sentença. Aí Deus mandou, aleluia, que o profeta Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Entenda esse mistério espiritual. A sua oração pode ser até dentro da igreja, pode ser no seu quarto, pode ser no seu carro, aonde você estiver no seu trabalho, na rua, caminhando. Deus está escutando. Mas as suas lágrimas, aquelas que você chora em secreto, aquela que ninguém mais vê, aquela que você guarda só na presença dele, ele está vendo. Cada gota dela, cada lágrima está sendo guardada dentro de um odre, e Deus vai ser glorificado. No momento oportuno, o choro vai se transformar em riso. Você que está sofrendo, você que está com essa ferida aberta, manda dizer para alguém, que eu não sei quem, diz o Senhor: livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria. Aleluia. Interessante que quando Naamã, o comandante assírio, Deus permite que ele tenha uma vitória contra Israel para poder tratar o povo de Israel. Aqui ele faz o contrário. Deus, ele fala que escutou a oração, viu o choro desse homem e livrou ele dos assírios. O mesmo assírio que em Reis ele permitiu Naamã vencer,
aqui ele dá uma outra informação, uma outra mensagem. Eu o defenderei do rei da Síria e defenderei essa cidade. O Senhor Deus lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. Na escadaria feita pelo rei Acaz, que foi também uma tranqueira, um rei mau, de acordo com a Bíblia, que prometeu idolatria, fechou as portas do templo, sacrificou o próprio filho a ídolos e a deuses pagãos. Esse Acaz, ele fez um relógio, tipo o relógio do sol. E aí ele mostrou, ele provou que o Senhor fará com que a sombra volte de 10 degraus. Ou seja, como se o tempo parasse, voltasse, como sinal de que ele daria a vitória. E a sombra voltou 10 degraus. A profecia se cumpriu, segundo o profeta Isaías havia dito. Há momentos que muitas das profecias que Deus lança através de seus profetas não se cumpre pela falta de credulidade. Não importa contra quem seja, irmão, se você sair de casa debaixo de oração, pode vir quem vier, como fala o salmista no Salmo 91, não vai prevalecer, não vai prevalecer nada contra a tua vida. Sempre medite, Salmos 23, Salmos 91, ore com a tua família e você vê como você vai ter uma blindagem espiritual do alto da cabeça à planta de seus pés, com a armadura de Deus descrita por Paulo ali em Efésios capítulo 6, que eu também não tenho tempo de ler agora. Mas há momentos, irmãos, em que Deus não cura as nossas enfermidades. Por mais que nós oremos, a gente vive com problemas que a medicina diz que não tem cura. Mas quando eu começo a ler Paulo, especialmente na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versos 8 e 9, eu começo a compreender o que o apóstolo passou. Em 3 ocasiões, Paulo orou ao Senhor pedindo a ele que tirasse dele um sofrimento que ele tinha, um espinho na carne. Mas ele respondeu a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Ela é tudo que tu precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Ou seja, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por quê, pastor? Porque é na fraqueza que a gente se desarma, é na fraqueza que a gente vira gente, é na fraqueza que a gente não tem mais o porquê de ser arrogante, de ter que provar nada a ninguém. É na fraqueza, na presença de Deus, que a gente se dispe, fica nu na presença dele, tal qual Jó falou na sua palavra. Ficamos nu na presença de Deus, entendendo que toda a aflição que nós carregamos não tem mais porquê de carregarmos, porque a partir do momento que nós entregamos a Ele, nós não fazemos mais gestão daquilo. A partir de agora passa a ser com Ele. Mas Paulo estava sendo esbofeteado pelo diabo. Alguma coisa afligia, havia uma enfermidade. Não se sabe que esse espinho da carne pode ter sido uma opressão espiritual ou uma própria enfermidade. Se for uma enfermidade, nós temos resposta na própria carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, verso 15, que diz o texto, ele pergunta para o povo da Galácia: o que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Estou certo de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado a mim. Aqui fica claro que Paulo carregava uma enfermidade nos olhos. Essa era a ferida dele. Não se sabe, o texto não é claro, se ele carregava essa ferida como sendo o espinho na carne, como sendo aquilo que Satanás o afrontava. Portanto, muitas vezes Deus permite a enfermidade em nossa carne para curar a nossa alma. Pois a soberba, irmãos, o ciúme, a inveja atrapalham o mover de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos dificuldade de entender isso, roubando inclusive a nossa salvação. Tanto que o propósito de Jesus não ter operado milagres até mesmo no meio dos seus familiares, e tem um aprendizado nessa lição aqui que eu quero compartilhar com vocês, fez com que o próprio Jesus ficasse surpreso, porque ele era o Deus encarnado, irmãos. Ele era o Filho da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E olha o que o evangelista Marcos nos diz no capítulo 6, versos de 1 a 6. Eu me identifico com esse texto, porque depois que eu tive um encontro com Deus ali em São Paulo, eu retornei para minha terra natal, cheio da presença de Deus, irmãos, cheio do primeiro amor. Não conseguia ver milagre entre os meus familiares. Tá, esse é o Jair, tocava da noite, tocava nas baladas. Ao filho do Ivo da Selma, que negócio é esse? Vai ter milagre daí como? Para com esse negócio, para com essa cachaça. Agora mudou de religião. Tanta coisa que eu ouvi, irmãos. E quando eu li esse texto, ele serviu como um consolo, como um bálsamo, porque o próprio Cristo passou por isso. Atentem-se ao texto. Jesus voltou com os seus discípulos para Porto Alegre, para a cidade de Nazaré, onde ele havia morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Olha só, sábado, que era peculiar aos judeus guardar o sábado, como os adventistas também guardam, porque ainda estão praticando a lei de Moisés. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: para um pouquinho, esse homem está falando bem, mas de onde é que esse homem consegue tudo isso? De onde vem toda essa sabedoria dele? Como é que ele faz esses milagres? Eles viram milagres acontecer. Só que daí vieram aqueles com o seguinte questionamento:
Por acaso ele não é aquele carpinteiro, filho da Maria com José lá? Não era ele? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. É coisa tremenda quando as pessoas olham para a nossa natureza, que já foi transformada, e acham que a gente ainda é aquilo. É claro, irmãos, que aqui a gente que está de pé cuide para que não caia. Mas Deus quer mostrar, até para os nossos, que algo diferente Ele fez em nós. E Ele quer que através de nós compreendamos e façam que eles compreendam, através do seu Espírito Santo, que Ele também quer fazer nos outros. Mas eles ficaram desmotivados. Para um pouquinho, mas esse cara é o Jesus, aquele de Nazaré? Não tem como a gente ficar iludidos com ele. Não ficaram desiludidos. Aí Jesus disse: um profeta, ele pode ser respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa, sua própria família. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns poucos doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. O próprio Cristo admirou-se com a incredulidade no meio dos seus, e a gente tem experienciado isso, e a gente tem sido consolado por essa palavra para permanecermos firmes, porque no momento oportuno Deus vai nos honrar, mesmo dentre os nossos. Da mesma forma, não conseguimos ver milagres naqueles que mais amamos, justamente por essas mesmas palavras que Jesus disse, irmãos. O evangelista João, no capítulo 14, versos de 12 a 14, nos diz: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que essas, maiores ainda, pois eu vou para o meu Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Irmãos, é coisa tremenda, porque quando você pede alguma coisa em nome de Jesus, você tem temor ao pedir. Você não pede besteira. Você pode pedir uma coisa simples, algo que você esteja precisando, mas não fica tirando onda, brincando com as coisas santas, porque Deus, Ele é Senhor. Ele sabe que a gente vai falar muito antes da gente abrir a boca, e aqui Ele quer nos ensinar que tudo na nossa necessidade pode ser um pãozinho na mesa, pode ser uma porta de emprego, uma porta de trabalho, que nem todos terão empregos, mas terão formas de, através dos dons, dos talentos que Deus vos deu, que estão ainda adormecidos, de poderem se autossustentar na presença desse Senhor, que abre porta onde não tem e traz a existência onde não existe. Por isso que Ele quer que nós peçamos tudo ao Pai em nome dEle. Por isso que tem essa característica dos evangelhos, especialmente os evangélicos, de pedirem a Deus sempre em nome de Jesus, para que realmente Ele possa fazer milagres. Mas infelizmente, a incredulidade é uma das causas de alguns ministérios cristãos não crescerem, pois além desses sentimentos de inveja, de soberba e de insubmissão às autoridades, conforme descrito ali em Romanos capítulo 13, ou até da própria apostasia, que é o esfriamento deliberado, o distanciamento de Deus, que é descrita em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, existem também outros conflitos internos devido à falta de fé, desprezo à instrução e à pregação da palavra, como também a negligência ao chamado ministerial. Não, tu que tem um cajado, tu que tem que fazer. Não, o chamado está contigo, esse negócio não é comigo. E não consegue ser unidade, não consegue ser corpo. E aí as feridas vão se abrindo na alma, pela presunção, pela arrogância que ainda não foi transformada, não foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Inclusive Paulo, irmãos, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios 4 anos depois dele ter ficado quase 1 ano e meio morando ali em Corinto, onde ele se familiarizou com aquela igreja e com muitos daqueles fiéis. Ele se indignou quando ele ficou sabendo de imoralidades e promiscuidades que estavam ocorrendo dentro da igreja. Coisas terríveis e inenarráveis de um camarada, um irmão em Cristo, que estava saindo com uma madrasta. Olha só a fornicação dentro da igreja de Corinto, irmãos. Coisas piores até do que aquelas praticadas pelos pagãos. E ele deixou bem claro que mesmo ele, o apóstolo Paulo, estando longe, ele não estava ausente. Mesmo nós hoje, na reunião do cordão, embora algumas vezes, por questões de locomoção, de deslocamento, mesmo os pastores, ou você que até nunca conseguiu vir aqui ao sul para estar conosco aqui na reunião do cordão, o nosso espírito está em comunhão com você. E da mesma forma que Paulo diz aqui, mesmo estando longe, nós não estamos ausentes, nós também sempre estamos contigo. Muitas vezes Deus nos desperta na madrugada por pessoas que nós nem lembramos que chegou a pedir oração, porque a gente é falha, a gente é humano, mas o Espírito que vive em nós não. E aí nós dobramos os joelhos e daqui a pouquinho alguma coisa Deus faz lá. Muitas vezes não ficamos sabendo porque os milagres não são contados, mas estamos na eternidade, registrado no livro das obras, e muitas brasas são acumuladas sobre a nossa cabeça quando nós fazemos isso, não apenas por aqueles que nos querem mal, que nós perdoamos, mas até
por aqueles que nós oramos, e muitas vezes não por presunção ou por esquecimento, ou até por ignorar o milagre, porque acha que foi uma consequência de alguma coisa, de algo que ele fez, que até então não estava dando certo, mas por acaso deu naquele momento, ele ficou curado sem atribuir aquele milagre ao Deus Altíssimo. A gente está acostumado já com isso. E Paulo fala isso, que é importante que essa pessoa devesse ser excluída da igreja. Aqui tem um termo pesado que eu faço questão de ler. Ele fala na 1 Coríntios 5, de 3 a 6. Este homem deveria ser expurgado da igreja. Na verdade, não poderia mais continuar, porque ele fala: quanto a mim, ainda que eu esteja presente aí pessoalmente, eu estou com vocês em espírito, e agindo como se eu estivesse aí, já julguei pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. O homem que está fazendo tal coisa horrível, eu já julguei ele. Quando vocês se reunirem para falar disso, eu estarei com vocês em espírito. Por isso que a gente fala para irmãos de outras localidades que muitas vezes querem começar um trabalho desse, mas acham que pelo fato de eu ou os pastores daqui, ou os pastores de São Paulo, não poderem estar juntos, o Espírito Santo não vai se manifestar. Pelo contrário, irmãos, quando há comunhão, ele participa sim, ele age sim. E aqui Paulo fala com autoridade. Há um segredo espiritual nessa comunhão. Quando o corpo está em comunhão, tem que tirar aquela laranja podre, tem que tirar aquele fruto estragado. E aqui ele fala: o homem que está fazendo esse mal, essa coisa horrível, tem que sair fora. Quando vocês estiverem reunidos, entreguem esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Não está certo que vocês estejam orgulhosos, ou seja, havia um orgulho naquele povo de Corinto pela sabedoria daquele mundo, deste mundo, na verdade, ou pelo poder ou pela nobreza daqueles que frequentavam aquela igreja rica de Corinto. Eles estavam tudo preocupados com isso e estavam deixando rolar sacanagem dentro da igreja. E Paulo foi cruel, foi reto, foi cirúrgico: tira esse homem fora. Pastor, mas não dá para tirar ele um bom dizimista, hã? Olha a situação da igreja. Paulo está distante, mas está vendo coisa errada. Tira fora, vai atrapalhar a caminhada. Tira fora. O que ele está fazendo é pecado, vai fazer mal, vai adoecer o corpo. E é claro, irmão, entregar tal homem a Satanás significa excluir da comunhão da igreja. Não é entregar para o diabo, ele próprio se entrega. Excluir da igreja antes que ele contamine os demais membros do corpo. Sem o apoio espiritual dos cristãos, sem a oração dos fiéis, esse homem vai ser abandonado, vai ser deixado à própria sorte, ao próprio pecado, às suas próprias escolhas e ao próprio Satanás. Ele quer isso. Não foi a igreja que fez isso, pois essa atitude de exclusão do corpo talvez seja a única maneira de levá-lo ao verdadeiro arrependimento. E quem sabe depois de uma experiência pessoal com Deus, tendo a sua natureza pecaminosa destruída, nesse processo, dependendo, se não for uma fé emocional, se ele continuar rebelde, vai insistir em permanecer no erro, e ele vai chamar juízo para ele, porque um abismo chama outro abismo, conforme está lá em Salmo 42, versículo 7. Se ele não continuar rebelde, se houver um profundo arrependimento, seus pecados serão perdoados, tal e qual aconteceu com aquela mulher adúltera, as mulheres adúlteras, uma em Lucas 7,48 e a outra descrita em João 8,11. Mas, e quanto a essa enfermidade que Lázaro teve, como é que fica essa situação se ele não era um fruto podre? Por que isso alcançou ele? Veja o que o texto nos diz em João 11, versos de 3 a 4. As duas irmãs, Marta e Maria, enviaram um recado a Jesus. Ele estava fora fazendo a obra, pregando o evangelho, e alguém chegou para ele e levou o recado: Senhor, o seu amigo querido, eles não falaram o nome dele, mas sabia que era o Lázaro, está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa doença de Lázaro não vai acabar em morte. O propósito dessa doença é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Entenda-se esse segredo espiritual, que a principal razão de Jesus realizar milagres, já naquela época ou na época de hoje, irmãos, não é necessariamente a cura da tua ferida, não é tão somente a cura da tua enfermidade, não é te sarar tão somente, mas é demonstrar que o Pai está com ele, e através dele ele opera esses milagres, e aquilo que ainda está em oculto aos olhos de muitos. O principal propósito, a salvação. É claro que nem todos se convenceram disso. Alguns dos seus inimigos afirmaram que Jesus realizava milagres pelo poder do diabo, irmãos. Quando ele fez aquela cura de Lázaro, arrancou ele para fora, muitas vezes Deus está nos arrancando da morte, e vai ter aqueles que vão achar que é feitiçaria, que é obra de macumbaria, que não está alicerçado no evangelho, que é coisa da cabeça dele, um dogma pessoal. Mas aqui muitas vezes Deus se mostra para que, conhecendo a mente e o coração de cada um, ele possa arrancar o oculto e escondido, como está em Mateus 12, 25.
Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, ele não prospera. Toda cidade, casa dividida contra si mesma não subsistirá. Por isso que Jesus deixou muito claro que os seus milagres, eles eram todos feitos debaixo da aliança que ele, como parte da Trindade, tem com o Pai, embora muitos o acusassem como um falso profeta. Mas, irmãos, em Eclesiastes, no capítulo 9, verso 10, nos diz a palavra que tudo que vier a nossa mão para fazer, nós devemos fazer conforme as nossas forças. O ide a todo mundo é imperativo. Estando você ou não enfermo, nós carregamos comorbidades que muitas vezes nos limitam a fazer determinadas coisas no reino de Deus. Mas Deus nos dá graça para que nós continuemos. Porque o próprio Salomão, ao escrever esse livro, ele fala: no mundo dos mortos, ou para o além, aonde a gente vai, não há obras, não há trabalho, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E Paulo replica essa palavra de uma outra forma no seu texto contido na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 13. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou durante o seu ide, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Portanto, irmãos, quer você esteja enfermo, quer você esteja passando por calamidades, quer você esteja até doente, não negligencie no seu coração, não vilipendie, não despreze a obra de Deus que Ele tem para você, porque naquele dia do juízo, nós prestaremos contas com Deus de tudo o que nós fizemos ou deixamos de fazer nessa existência. Mateus capítulo 12, versos 36 e 37 nos diz: Jesus disse: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda a palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Talvez muitos passem por essa existência incólumes. Você pode ver como é que o homem não pega nenhuma gripe, a gente vive com problemas, sem lesão, sem ferimento. Como é que pode, livre de dano, de perigo? Como é que pode, irmão? Por que essas pessoas passam por isso e continuam prosperando e duvidando até da justiça de Deus? Alguns até declarando-se como ateus, dizendo que Deus não existe, que essas enfermidades a medicina vai curar no tempo oportuno. Mas Paulo fala no final, Gálatas 6:7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso ele também colherá, aqui ou no juízo. Peça a Deus para que mesmo que Ele não te cure, para que mesmo que Ele não te sare, Ele cure a tua alma, e a tua alma submissa ao Espírito Santo de Deus te ensinará a conduzir a tua vida, habitando esse corpo corruptível, perecível, transitório, efêmero, nessa existência mais um pouquinho de tempo, porque o que tiver de vir virá, e não tardará, diz o Senhor, e a tua vida será plena na presença do Senhor, aqui, ainda nessa existência, na vida vindoura, de eternidade em eternidade. Eu me reporto a essa capa, coisa que eu nunca faço nas minhas ministrações, porque foi uma capa extremamente didática que a pastora Denise fez, onde muitas vezes as nossas enfermidades são por ofensas, as tropeções da vida, algumas enfermidades que nos deixam acamados, algumas enfermidades que nos deixam verdadeiramente doentes, que atingem até crianças, como a pedofilia, anjinhos que não têm culpa, ou outros que se distraem, que vivem dissolutamente e sofrem seus acidentes, porque não têm a aliança com Deus, não pedem para Deus curá-lo ou protegê-lo quando botarem o pé fora de seus lares, fora da casa ou fora do trabalho, não têm a prática de ter a oração como essência da presença do Senhor e a ferida principal de Jesus Cristo, através da qual nós fomos sarados e curados. Ele quer que a partir de hoje você carregue essa convicção de fé no seu coração. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia 19 de junho do ano de 2024, na reunião do Cordão.